Oi pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Traçando Rotas e hoje de uma forma diferente para falar de novos assuntos, novos temas que ainda não foram explorados tanto nos episódios anteriores. Mas se você não assistiu os episódios anteriores, fica aqui o convite, foram muito bacanas, falamos muito do nosso braço de soluções financeiras e serviços da Hands. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. O Diego, eu não vou me atrever a falar o sobrenome do Diego, depois ele vai se apresentar, que ele é o CEO da Cirrus, uma das startups que já atua junto aqui no nosso ecossistema da Randon Corp, mas também é uma investida, né, Diego, da Randon Ventures, depois tu vai contar isso pra gente. E o Matheus de Abreu, que é o nosso colega, é o nosso diretor aqui também da Hands, que cuida desse braço que nós chamamos de tecnologia e inovação da Hands. Isso vocês depois vão entender melhor, o Matheus vai nos ajudar aqui a explicar. Gente, muito obrigado pelo carinho, né, pela atenção de vocês, por estarem curtindo e acompanhando aqui o nosso Traçando Rotas. E vamos direto ao ponto aqui, eu vou começar contigo, né, Diego? Primeiramente, bem-vindo. O Diego já tem uma história aqui conosco de mais de 8 anos. Ele começou antes da Cirrus como diretor de negócios de uma empresa de tecnologia e atualmente ele é o CEO da Cirrus, que é uma das nossas, como eu falei, startups investidas. Diego, bem-vindo. Gostaria que tu rapidamente pudesse te apresentar e contar para nós assim, né, o que é a Cirrus, né, como ela ingressou aqui dentro da Randon Corp, como a Hands vem apoiando o crescimento e o apoio o desenvolvimento da Cirrus. Não, perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, Daniel, Matheus. Prazer estar conversando com vocês aqui novamente, né? Primeiro, meu sobrenome é Schlindwein. Então Vamos lá, Schlindwein, tem que falar rápido. Alguma coisa assim, tá, pessoal? Eu estou hoje, então, como CEO da Cirrus, olhando primeiramente para o meu histórico profissional. Eu trabalhava já com tecnologia, com infraestrutura voltada para indústrias, naquela época mais pequenas e médias, que era o segmento efetivamente que a gente atuava na região mais do Vale dos Sinos. E em 2016 decidi dar uma mudança de carreira, uma guinada e buscar de fato preencher gaps que eu via na indústria quando eu atuava junto com ela, né? Essa parte de digitalização, controle de eficiência industrial de máquinas, de uma forma que eu não precisasse ter pessoas muitas vezes apertando o botão, que de fato eu pudesse pegar dados de sensores, dispositivos e conseguisse entregar visibilidade e predição para os gestores das unidades fabris, né? Entre 2016, 17 e 18, a gente ficou muito testando o mercado, assim, conhecendo, e a gente achava muito que o nosso mercado era pequenas e médias, porque era o que estava ao nosso alcance na época, né? Então a gente estava, dá para dizer assim, prototipando basicamente o nosso mercado, né? Em 2017 a gente conseguiu o primeiro cliente um pouco maior, vamos dizer assim, com 20 máquinas, 30 máquinas, conseguiu validar bem o conceito de que a tecnologia funcionava e agregava valor. Mas a gente ainda tinha dificuldade de vender para o pequeno e médio na época. Muito por uma questão que eu acho que, inclusive, a Connex fala muito sobre isso, sobre cultura. Existia, na época, uma barreira cultural, muitas vezes, para o cliente pequeno e médio saber como utilizar essa tecnologia para converter em ganho. Poderia parecer alguma coisa muito distante dele. Exato, e às vezes até era difícil para eles entender como que eu podia converter aquilo em ganho de eficiência produtiva, vamos falar assim. E aí, em 2018, nós conhecemos a Randon através da Mercopar, que é uma feira, inclusive, aqui de Caxias, uma das maiores da América Latina na parte industrial, né? Num espaço de startups, era uma coisa bem incipiente ainda na época, né? E fechamos a primeira POC, vamos dizer, com a Randon, para ser executada em janeiro de 2019. Só vou te pedir uma pausa. Ajuda a explicar, porque nem todo o nosso público conhece muito bem essas terminologias e tecnologias. O que é uma startup? Né, o que é a IoT, né? Porque vocês são uma startup de IoT, né? Para o pessoal entender. Claro. Explica um pouco melhor. Aí. Primeiramente, o startup. Né? Startup, em geral, são empresas de base tecnológica que são conhecidas por serem escaláveis, ou seja, acabam aumentando ou crescendo de forma mais exponencial no tempo e usualmente trabalham com tecnologias emergentes ou resolvendo problemas, vamos dizer assim, que talvez outras empresas não tenham enxergado ainda no mercado. Embarcando essas tecnologias emergentes na solução. Exato. Exemplos que a gente tem no mercado, né? Uber era uma startup, hoje eu acredito que não seja mais, é uma empresa listada em bolsa, e aí uma série de outras empresas que foram surgindo ao longo dos anos, que hoje já são do nosso cotidiano, mas nasceram
como startups, né, pequenininhas lá na garagem, foram crescendo e hoje são grandes corporações. Mas vocês têm no sobrenome de vocês aqui, porque a Cirrus ela ficou entre as top open startups do Brasil e é a primeira da América Latina em IoT. O que é esse sobrenome agora? O IoT seria basicamente a internet das coisas, né? Então é a capacidade de a gente conectar objetos, vamos falar assim, com a internet. Claro, a gente atua um pouco mais no segmento industrial, então eu conecto máquinas como prensas, injetores e tudo mais, mas muitas vezes se eu for olhar uma Alexa dentro da minha casa que liga e desliga meu ar-condicionado ou minha luz, é IoT, né? Então é um IoT já com IA, até diria, então tem uma inteligência artificial que está me ouvindo e está ativando, mas a Cirrus ela atua um pouquinho mais na ponta de conectar, por exemplo, no ar-condicionado ou conectar nessa máquina e permitir que esse caminho exista, que um objeto antes que não era acessível via internet seja acessível via internet, né? Legal. Eu vou voltar aqui, Diego, porque nós vamos explorar bastante isso, Matheus. Mas deixa eu só fazer uma conexão. Como é que uma startup de IoT se conecta com a Hands, com a nossa plataforma de soluções, com o nosso cliente? Matheus, explica um pouco o que é esse braço de tecnologia e inovação da Hands e ele está a serviço de quê? Como é que ele pode chegar lá no transportador, nos nossos clientes? Tenta conectar um pouco, né? Depois a gente volta aqui, né, Diego, para explorar um pouco mais. Hein? Perfeito, Daniel. Bom, então, bom dia novamente a todo mundo que está nos acompanhando, né? Daniel, como tu comentaste, então, a Hands, além de ter soluções financeiras, soluções de seguros, a gente também tem o braço aí de soluções de tecnologia e inovação, suportado por algumas unidades, como a Conexo, a Randon Ventures e a DB. Então, sobre o teu aspecto e a tua pergunta, o que essas unidades podem apoiar o nosso ecossistema, seja ele de transporte, de logística ou os ecossistemas que se conectam com a Hands e com a Randon Corp? A gente apoia essa jornada de diferentes formas, essa jornada de inovação e de transformação. No caso da Conexo, por exemplo, o próprio Diego citou, a Conexo pode ajudar a empresa a se conectar com esses ecossistemas de inovação, com essas startups, pode ajudar nessa jornada que a gente chama de alfabetização digital, né? Essas terminologias todas diferentes, mas que na verdade vem para facilitar. Então, quando o Diego cita ali que inicia uma relação através de uma POC, né? É fazer um experimento, é fazer um protótipo, fazer um projeto um pouquinho de menor escala para validar aquela iniciativa, para aí depois conseguir expandir. Então, a gente tem a Conexo apoiando essa jornada. A gente tem a Randon Ventures, né, Daniel, que ela acaba, então, posicionando startups de diferentes segmentos que tenham alguma conexão, alguma sinergia com a Hands e com a própria Randon Corp, para que a gente possa estar colaborando com essas startups e podendo desenvolver essas soluções e levá-las para o mercado, que é o caso clássico aqui da Cirrus, né, Diego? Que depois o Diego pode, inclusive, dar mais elementos aí de como se deu essa relação. Então, a Cirrus pode apoiar os ecossistemas que a Hands e a Randon Corp se conectam, e a nossa contrapartida é poder ajudar o co-desenvolvimento da Cirrus na validação dessas soluções. Na verdade, né? Pelo que eu estou entendendo, então, Matheus, a gente disponibiliza para os nossos clientes aquilo que a gente acaba fazendo aqui dentro. Exatamente, né? exatamente. Porque a Randon Corp, a Hands, se conecta com startups. Né? Tem parceria com as startups nas soluções, tem a parte de desenvolvimento de tecnologias. A gente pega isso e disponibiliza também para o nosso cliente. Porque o transportador deve estar se perguntando, bom, eu já financio uma carreta, eu já faço alocação, a gente falou em outros episódios, eu faço consórcio da mesma, mas a gente pode ajudar e ser um braço direito dele para o negócio dele prosperar. Com certeza. Inclusive, no caso de empresas que entendem que precisam avançar nessa jornada de inovação e de transformação, mas muitas vezes entendem que não tem essa ferramenta de como dar o primeiro passo. Então, essa jornada pode ser apoiada pela Conexo, que tem hoje programas, seja para liderança, para lançar seus próprios desafios e para fazer conexões com startups como a própria Cirrus ou startups do ecossistema. Não necessariamente a conexão precisa ser com uma investida. É óbvio que uma investida a gente vai ter até mais propriedade, né, Diego, para colaborar, mas a gente disponibiliza aqui todo o nosso portfólio aqui de conexões
para quem buscar esse contato aqui através da Conexo. Agora vamos voltar no Diego, vamos ver se isso na prática está acontecendo, como é que funcionou, né? Eu sei que a Cirrus, ela antes de ser investida da Randon Ventures, vocês entraram por um outro caminho, né? Vocês entraram como um fornecedor dentro da... Conta um pouco essa história de como foi, Diego, a jornada da Cirrus dentro, né, daqui da Randon Corp, da Hands, de 8 anos atrás, quando vocês deram os primeiros passos de criar a startup. Acho que faz uns 5 anos que existe essa relação conosco aqui. Se tu puder falar e contar um pouco assim do que foi fácil, o que foi difícil, aí nós vamos comprovar se o que o Matheus está dizendo bate ou não. Aí. Perfeito. Achei total de encontro à fala do Matheus, né? Quando a gente começou lá em 18, 19, até a primeira relação com uma grande empresa, uma enterprise, né, na nossa visão, era complexo. Então, o setor de compras ele não estava preparado para comprar alguma coisa que, no caso de uma prova de conceito, ainda era incerto, ou fazer uma compra de uma empresa que era pequena, como a nossa. Vocês não tinham nenhuma porta de entrada, assim? A nossa porta de entrada foi uma pessoa que foi na Mercopar, achou legal e falou, pô, eu tenho esse problema dentro da minha fábrica, eu gostaria de testar para ver se essa tecnologia de fato funciona. Mas talvez ele encarando ainda vocês mais como um fornecedor. Com certeza, visão total cliente-fornecedor, assim, né? E lembrando que na época nós éramos uma empresa de talvez 7, 8 colaboradores, né? Então nós éramos efetivamente pequenos. Então, como que uma empresa tão pequena consegue criar uma relação com uma empresa tão grande? Para nós, na época, até burocraticamente falando, era complexo, porque o setor de compras ele não estava preparado para fazer uma compra ágil, uma compra rápida. Dá para se dizer que do projeto, inclusive, que a gente desenvolveu na época, lá em 18, 19, a gente gastou mais tempo no processo de compra do que, de fato, testando a tecnologia. Né? Então, isso, quando a gente fala isso hoje, já é completamente diferente. Né? Hoje existem fluxos facilitados de aquisição, que é o ponto, acho que até que o Matheus colocou. Tá, legal, eu tenho uma empresa e eu quero montar um fluxo facilitado para me relacionar com startups. Você tem a Randon, que já passou por toda a parte difícil. Ela já aprendeu a fazer. Já aprendeu a fazer, já viu que deu certo, já viu que deu errado também, fazendo os tipos de fluxos, e pode contribuir e falar, olha, a metodologia que a gente tem mais aceita no mercado, que funciona melhor e que a gente aplica é essa. E funciona, tem isso de positivo, isso de negativo. Olhando para um caminho que a gente fala de inovação e tentar inovar rápido, muitas vezes você fica sozinho, tentando e errando, leva muitos anos, né? E a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, de fato, quanto mais tempo eu perder buscando descobrir como fazer, é tempo da minha empresa que eu tô perdendo. Então, se aproximar de ecossistemas como o Conexo, por exemplo, eu acho super relevante para qualquer empresa que queira se relacionar com startups. Mas talvez aqui a gente tem que desmistificar ou quebrar um paradigma, porque muitos dos nossos clientes são MEIs, são pequenas, médias empresas, e quando a gente começa a falar de tecnologia, startup, conexão, parece algo meio distante e assustador para o nosso cliente. Como é que, na tua opinião hoje, olhando esse filme, né, pela tua perspectiva, o que tu diria para o nosso público que está nos ouvindo? Assim, esse é um caminho sem volta? Por onde começar? Como é que eu quebro e desmistifico que isso é só coisa de empresa grande, né? Porque acho que tem isso, né, Matheus, um pouco. A gente vê, startup é coisa de empresa grande, empresa pequena é mais uma ameaça que vai tirar o meu espaço, ou eu não vou ter dinheiro para alcançar, para implementar a solução. Como é que quebra isso, na opinião de vocês? Depois o Matheus pudesse falar também, né? O primeiro ponto, acho que sim, é um caminho sem volta, né? A gente está hoje cada vez no mundo mais digital e o digital atrai muito as startups. Então, muitas vezes talvez eu esteja até usando startups na minha empresa que eu nem sei que eu estou usando. Talvez eu esteja usando um sistema de CRM. Mas ele já até esteja conectado. Talvez eu estou usando um sistema de CRM que eu acho que CRM legal é uma startup que cresceu e está fornecendo esse sistema. Assim como eu posso ter um sistema de captura de leads. E isso é um ponto que eu acho super importante. Quando a gente olhava para empresas pequenas, e eu fui um pequeno empreendedor, né, de uma empresa bem pequenininha lá no passado, às vezes até acessar sistemas como um CRM ou acessar sistemas de geração de lead, por exemplo. Eu quero gerar novos clientes para minha empresa, seja através de anúncios e tudo mais. Tu tinha que criar um setor de marketing, contratar alguém ou contratar uma agência ou fazer alguma coisa mais robusta. Hoje eu posso entrar num site de uma determinada startup lá, preencho o meu cadastro, pago R$ 59,90 por mês. Já começa a rodar. E tem uma IA que roda automático e começa a me entregar cliente, né?
Pô, mas isso é o tipo de ferramenta perfeita para quem é pequeno, MEI ou média empresa. Pô, eu tenho uma IA, uma ferramenta trabalhando automático para mim e me gerando mais negócio. Claro que, se eu for Talvez com custo bem menor. Com custo bem menor. Que se eu fosse olhar em 2018, só daqui a pouco a Grande teria acesso. Talvez a Randon teria contratado uma empresa lá que fazia um determinado processo. O que você está dizendo é que hoje, por exemplo, se fala tanto de IA, né? Hoje IA está acessível para qualquer empresa. Foi democratizado. Seja ela pequena, média ou grande. Exato, foi democratizado. O próprio... deve se repetir eu falar isso, né? Eu falo do ChatGPT, né? É gratuito. Se eu quiser brincar lá, entender como é que ele funciona. Pô, eu posso usar ChatGPT para me ajudar a fazer um processo melhor de venda. Eu posso usar ChatGPT para me ajudar a montar um workshop para o meu time para fazer eles performarem melhor. Eu posso usar ChatGPT até para fazer análise financeira, me ajudar a fazer modelagem financeira da empresa e é gratuito. Perfeito. E se eu quiser pagar é R$119, R$120 Mas aí por tu mês, já vai né? para um estágio mais avançado. Já pega IA, master lá do negócio, né? E aí, Matheus, como é que está sendo tu como líder dessa frente de tecnologia e inovação? Tu está vivendo, né, com nossos clientes da Hands, está vivendo com as startups. Como é que tu está vendo as dificuldades, os principais obstáculos a serem superados aí? Legal. Acho que 2 pontos que o Diego traz ali com muita propriedade, né? O que talvez mudou e vem mudando muito ao longo do último período aí de 4, 5 anos, né? A gente está vendo a velocidade, né? Se a gente olhar do ponto de vista de várias indústrias aí, seja a indústria automobilística, a indústria pesada, sempre houveram transformações, né? A questão é que agora está ocorrendo de uma forma muito mais rápida. Então, assim, como o Diego comentou ali, e eu concordo, eventualmente no passado a gente tinha lá 6 meses, 1 ano para montar o projeto, para estruturar um time. E agora, muitas vezes, nesse período, já houve uma troca de tecnologia, já houve uma nova versão. Como é que a gente contrapõe, então, ou consegue se posicionar com essa velocidade, né? Fazendo parcerias. Eu acho assim, colaboração, eventualmente você achar, seja independente se é uma startup, se é uma consultoria, se é uma outra empresa, que trilhou parte daquele caminho, você vai encurtar, você vai ganhar tempo. Aqui a gente está falando muitas vezes de ganhar tempo nessa parceria. Colaboração é óbvio que vai trazer uma série de benefícios, vai trazer uma skill que você não dominava, vai trazer um mercado que você não dominava, mas eu acho que hoje um grande ponto que é chave nessas relações, você está ganhando tempo. Então, quando a gente vai lá e se conecta com uma startup especializada em IoT, por que eu vou criar isso em casa e eu vou desenvolver levar um 4 a de 5 IoT? anos para chegar no mesmo timing daqui a pouco que a Cirrus está? Então aqui a gente está falando de colaboração, de cocriação, para justamente chegar no que o cliente quer, né? Que o cliente no final quer a diferenciação, quer ser bem atendido, quer ter a sua demanda ou sua dor resolvida. Independente se você vai fazer isso dentro de casa, com parceria, com startup, a velocidade ela é muito importante. É isso que né? tu está falando, o Matheus sabe muito, o Diego também, eu falo muito isso, né? A gente sempre teve nas nossas empresas que inovar, transformar, que é exatamente o que tu está falando, né, Matheus? Então, o que mudou de um tempo para cá? Mudou a forma como fazer isso por causa que tu precisa diminuir esse tempo. E essa forma, gente, é não tentando fazer mais nada sozinho. Quando a gente se conectou com uma Cirrus, né, vamos pensar assim, a gente já traz toda uma tecnologia de IoT que nós levaríamos quanto tempo, Matheus, para desenvolver se fôssemos fazer dentro de casa? E ainda teríamos o risco de falhar, né? Além do risco de falhar, 4 ou 5 anos. Deixamos o Diego falhar, ele levou 2, 3 anos, desenvolveu, falhou. Então, essa agilidade, isso pode acontecer em qualquer empresa, gente. Mas eu queria, Matheus, se tu pudesse tangenciar um pouquinho mais com um exemplo prático. Como é que lá na vida do nosso cliente lá da Hands, isso vai impactar no resultado, vai impactar num melhor TCO, vai impactar numa melhor margem, né, para ele? Aqui a gente citou alguns exemplos, né, Daniel? Então vamos pensar assim, outro ponto também citado aqui, independente do tamanho da empresa, se é pequena, se é média, a gente está sendo impactado nas vidas pessoais, né? A gente está sendo impactado no nosso dia a dia aí com uma série de tecnologias que estão aparecendo aí cada vez mais rápido. Então a gente falou um pouquinho. A gente tem estruturas hoje como a Conexo para ajudar a fazer essa habilitação digital, de entender... Pessoal, a Conexo é aqui onde nós estamos, ó, vocês estão vendo esse espaço, né? Perfeito. A gente criou um espaço dentro da Randon Corp e da Hands para fazer essa jornada. Então a gente tem tanto programas físicos quanto programas virtuais para ajudar a desmistificar, vamos usar
essa palavra, algumas terminologias, algumas tecnologias. Então a gente tem turmas de alfabetização em inteligência artificial, em automação de processos, em você poder criar desafios na sua própria empresa. Então, a gente está falando aqui de um mega projeto, a gente está falando aqui de uma mega implementação? Não, a gente está falando de muitas vezes alocar um profissional por um período ali de 1 a 2 semanas que já vai poder trazer um resultado de curto prazo. Então, a gente está falando aqui, quando é uma via de habilitação de uma tecnologia ou de uma forma de fazer, a Conexo pode ajudar. Uma outra forma é quando você já tem um desafio pronto, estabelecido, já tem uma dificuldade, seja com dados, seja com inteligência artificial, com soluções digitais, aí a gente tem a DB. A DB é o braço dentro da Hands que pode prover essa solução tecnológica aí com um pouco mais de robustez, com um time dedicado, eventualmente com uma conexão já com os sistemas atuais. E além de tudo, a gente tem o portfólio da RV, onde a gente tem, além da própria Cirrus, soluções de logística, soluções financeiras, aí o pessoal pode estar se conectando. Que são aí as com startups investidas. Exatamente. Elas exatamente. Então, nosso cliente Hands pode, Matheus, acessar tudo isso. Pode acessar e então, tudo isso. acho que agora a gente começa a tangibilizar em relação aos outros episódios, muito mais do que as soluções financeiras, né? Porque a gente fala de soluções financeiras e serviços. Esses são os serviços. A gente pode se colocar, né, Diego, do lado do nosso cliente, com a parceria de uma startup, com a parceria de outras empresas, tecnologias, engenharia de software, para melhorar. Lembra que um dos slogans da nossa Hands é tornar o difícil fácil. E aqui a gente começa a ajudar o nosso cliente a tornar o difícil fácil. Diego, agora tu tangibiliza para nós. Se tu pudesse contar um exemplo real, assim, aplicado, que a Cirrus já aplicou, né, da tecnologia de IoT, numa empresa pequena e que isso gerou uma mudança ou de cultura, ou de produtividade, ou de melhoria dos resultados dessa empresa. Para o nosso telespectador aqui, para o nosso ouvinte aqui poder também materializar isso. Não, perfeito. Eu vou trazer 2 exemplos. Vou trazer então, uma empresa pequena, né, e uma empresa, considero média. É legal as empresas pequenas porque daí todo mundo se enxerga, né? Não é coisa só de empresa grande. Claro. Teve uma empresa que há um tempo atrás a gente foi contratado para analisar uma máquina, basicamente. A empresa tinha várias máquinas, era uma máquina que era basicamente o coração da operação deles. Basicamente eles faziam cortes de tubos, né? E eles contrataram a gente e falaram, olha, será que é possível vocês fazerem uma análise, um analytics ou uma análise estatística de velocidades que a gente roda nessa máquina versus chance da máquina quebrar com determinado material. Então a gente estava olhando lá, olha, se eu tenho um tubo de aço com uma dureza X, qual é a probabilidade de eu passando ele aqui numa velocidade Y, ele quebrar ou não? Basicamente esse era o modelo. E eles rodavam essa máquina numa velocidade padrão. Eu vou considerar que era 100 metros por segundo, por exemplo, que essa máquina rodava sempre, independente do produto que colocasse lá. Mas os profissionais já tinham entendido que existia a possibilidade de aumentar a velocidade para determinadas referências, mas ninguém conseguia criar uma métrica, porque eram tantos dados que tinha naquela estrutura que humanamente era impossível fazer uma análise, né? O que a gente fez? A gente conectou com a máquina, começou a consolidar esses dados com o tempo num banco e depois fez uma análise, montou um algoritmo, basicamente, que fez essa análise. E a gente conseguiu chegar num aumento de produtividade de 25% na máquina. Nossa, 25% global de produtividade. É muita coisa, né? Porque a gente olhou que tinha referências que eles poderiam rodar a 130 metros por segundo, outras tinham que rodar um pouco mais lento, inclusive para fazer com que a máquina durasse mais tempo e não tivesse um risco de quebra, né? Outras podiam rodar em 140 metros por segundo e legal, agora tem uma estatística aqui, uma IA montou para você uma estatística de como é que você roda a sua máquina de uma forma mais performática, vamos dizer assim. Se fosse levar para o mundo do transporte, talvez, a gente poderia estar falando, usando como exemplo até empresas que são da própria Randon Corp, né, ou da Hands, como eu estou fazendo o melhor uso do meu ativo? Estou fazendo as melhores rotas, estou tendo a melhor disponibilidade, estou usando as minhas carretas o máximo possível que eu poderia estar usando, elas estão 100% do tempo ocupadas, eu poderia criar um fluxo melhor para isso. Hoje, grande parte... Tirar a ociosidade, né? Claro, hoje grande parte das vezes a gente vai olhar quando alguém compra uma máquina, um injetor ou uma carreta, um caminhão, qualquer coisa parecida, você quer que ele esteja performando e sendo utilizado 100% do tempo. Não 70, não 60. Agora, se você não mede online isso usando o IoT, por exemplo, é praticamente impossível que você vai conseguir fazer um uso otimizado do seu ativo.
Isso é uma coisa que hoje serve para pequena, para média, para grande, para todo mundo, né? Claro que, como a gente falou, lá em 2018 a grande já estava olhando e falando, pô, eu preciso otimizar. E era muito caro. Mas, Diego, eu acho que o meu papel aqui é tentar trazer para vocês as perguntas que eu acredito que o pessoal que está lá do outro lado está fazendo nesse exato momento. Isso não é muito caro, isso não está muito distante. A partir do momento que tu fala, pô, teve 25% de ganho de produtividade, isso é dinheiro, né? Isso tu tá tirando a ociosidade, tu tá tendo o melhor resultado. Mas acessar tudo isso num primeiro momento é fácil, é difícil, é muito caro? Eu acho que essa deve ser a pergunta que está na cabeça da turma. E, Matheus, fica à vontade também, né? Não, eu acho que o grande ponto aqui que o Diego traz também, isso vale para qualquer tecnologia, né, Diego? Assim, o início de uma jornada, de uma exploração de tecnologia, normalmente ele envolve um pouco mais de tempo e eventualmente um pouco mais de investimento. E risco, quem sabe? E risco também. Só que a maturidade de algumas tecnologias hoje disponíveis tornaram o custo e o tempo de implementação muito acessível, né, Diego? Então aqui é uma oportunidade, principalmente para as médias e para as pequenas, de também poder avançar nesse ganho, né? Que muitas vezes tem esse mito, assim, não, mas a plataforma é cara, o projeto é difícil de implementar, e principalmente nessa parte de IoT, de dados e de inteligência artificial, a gente tem avançado muito rápido para ter projetos de curta implementação. Acho que isso é um recado talvez, bem importante. Né, Matheus, se a gente voltasse 5, 6 anos e a gente participou desse processo junto, talvez fosse mais distante, talvez Sim. fosse um pouco mais inacessível, Perfeito. né, Diego? Mas hoje, então, Tá à disposição. fica o convite aqui, né? Conheça a Hands, venha, né, entender tudo isso, porque a gente, na verdade, é um caminho para chegar em tudo isso, né? Acessar essas startups, acessar essas tecnologias e tá dentro do pacote de serviços da Hands, né? Mas eu fazer uma confidência aqui, né? O Matheus está desde o início desse processo. Há uns 6, 7 anos, né, Matheus? A gente pouco sabia o que era uma startup, Diego. A gente pouco sabia falar sobre inovação, essas novas tecnologias. E nós aprendemos. Né? Isso é uma jornada que levou 6 anos, o Matheus tem uma responsabilidade muito grande, foi um dos líderes aqui dentro. A Cirrus foi uma das primeiras startups, né, que se conectou às empresas Randon na época, hoje Randon Corp, e hoje a gente tem um ganha-ganha muito bacana, né, de todos. Né? Bom, gente, esse é um assunto que daria muito tempo aqui, acho que nós vamos fazer outros episódios para falar com o Matheus, com outros convidados sobre tecnologia e inovação, mas eu queria ainda uma pergunta final para os dois, né? Pensando agora no futuro, olhando um pouco mais para frente. Começar por ti, né, Diego? Onde é que a Cirrus, com toda esse potencial que a gente está falando, de aplicação dessas tecnologias, de mercado, com os nossos clientes, onde é que a Cirrus quer estar? Onde é que vocês vão estar daqui a 5, 7 anos? Qual é a visão de futuro em relação às tecnologias e aplicação das tecnologias? E depois para ti na mesma linha, né, Matheus? Como é que a Hands vai continuar aumentando o seu portfólio e vai atender o nosso cliente para sempre estar conectado a essas novas tecnologias e soluções? A gente estava, inclusive, fazendo planejamento estratégico agora, semana passada, então a gente estava discutindo isso, ok, onde a gente quer estar daqui a 5 anos, por exemplo. Né? Nossa visão é ser a principal plataforma de IoT e conectividade industrial da América Latina. Isso é o que a gente tem se proposto e é o que a gente tem tentado construir. Vocês já não são? A gente quase, mas acho que falta em número de devices, número de empresas, né? Hoje falta agora escalar. Mas... em número de empresas enterprise no Brasil a gente já é a principal, né? Mas a gente tem muita empresa ainda para pegar no mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje é responsável por 55% mais ou menos do mercado de digitalização industrial na América Latina. Então tem muita coisa para a gente correr aqui ainda para conseguir chegar nesse objetivo. E olhando, até entrando já na nossa linha de fechamento, um ponto que eu sempre acho importante a gente fala sempre do custo, da despesa, de aumentar a disponibilidade de ativos, assim por diante. Mas um ponto que a gente não olha é qual é o custo de não inovar, né? Às vezes a gente boa perspectiva aqui. A gente não consegue, e é difícil de metrificar. Quanto vai custar para a minha empresa daqui a 10 anos não ter feito um processo de inovação, não ter buscado digitalização, não ter buscado desenvolver meus líderes, as pessoas que estão à frente dessa corporação? Não tem como calcular, não tem uma resposta exata, mas a gente sabe que é caro. Essa é a nossa certeza, né? O Diego está trazendo um ponto bem importante. Aquele sentimento, se eu não fizer hoje, eu faço amanhã.
ou faço no ano que vem, pode custar caro. Pode, com certeza vai custar caro. Essa é uma certeza que a gente tem. A gente não sabe quanto ainda, mas a gente sabe que a conta vai ser cara. Então, por isso que eu acredito que seja tão importante se aproximar, né, da Hands, se aproximar de espaços como a Conexo, e ainda mais por ter essa possibilidade, eu já me relaciono com o grupo, já uso uma série de outros produtos que o grupo está propondo. O grupo conhece meu segmento, isso é outra coisa que eu acho super importante, né? E está disponibilizando o espaço para trazer todas as experiências que uma grande empresa já passou para conseguir implementar isso. Eu acho que vocês, por exemplo, é muito valor, vocês são né? residentes, a Cirrus é residente da Conexo, né, Matheus? Sim. Então, quando alguém vier visitar a Conexo, vai se conectar com vocês. Automaticamente. Vocês vão estar aqui, vai se conectar automaticamente a Cirrus está aqui e outras startups, né? E a mensagem final, assim, para ti, deixar antes de passar para o Matheus, assim. Eu acho que já deixei um pouco aqui colocado o que eu gostaria de trazer em termos de mensagem final, mas eu acho que se movimente, vá para frente, tente sempre... Avance. Só não fique parado, né? Não fique estático. Eu acho que esse é o pior movimento que você pode fazer, ficar estático no mesmo lugar, sem saber para onde ir. E eu acho que a Hands tem trazido aqui, estendido uma mão e dito, olha, eu talvez possa contribuir que o teu caminho seja mais fácil. Posso andar junto. Né? Podemos andar juntos. Legal, muito bom, Diego. Matheus. Bom, no lado de Hands, né, Daniel, eu acho que a gente vai estar aonde fizer sentido para o nosso cliente e aonde fizer sentido para os nossos ecossistemas que a gente está inserido. Então, recentemente aí a gente já falou um pouco sobre isso, né? A locação fazia parte do escopo dos nossos clientes, lançamos a nossa Adiante, temos o nosso banco com soluções aí de frete pós-pago totalmente digitalizadas. A gente está sempre atento aí ao que o mercado de startups também pode oferecer e como a gente pode colaborar. Então a Hands vai estar, Daniel, aonde fizer sentido para o nosso cliente, seja com soluções próprias, com soluções de parceiros, sempre colaborando e buscando trazer o que tem de mais atual aí para os nossos clientes. Sobre mensagem, eu acho que a fala do Diego, para mim, ela é muito, muito poderosa. Eu adicionaria, não se preocupem com o tamanho da jornada ou com o final da jornada, mas iniciem ela. E normalmente esse primeiro passo ele tende a ser pequeno. E não se preocupem com isso. Então, assim, grandes projetos, né, principalmente de inovação e de transformação, começam pequenos. Então, assim, dê o primeiro passo, procure um colaborador eventualmente ali que tem uma característica um pouco mais de proatividade, coloque ele em alguns ambientes como a Conexo ou ambientes aí na sua região e a gente fica à disposição aí, né, Daniel, para poder contribuir e compartilhar um pouquinho da nossa jornada até aqui. Pô, que legal, Matheus, muito obrigado, Diego. Eu não sei vocês, mas eu estou com vontade, minha vontade era de continuar conversando aqui, mas vamos fazer mais episódios. Mas eu acho que vocês hoje trouxeram mensagens muito poderosas aqui, né? E essa última mensagem final que se conectou, não sei se vocês se deram conta, ela vai para o mesmo caminho. Antigamente, se nós ficássemos parados, nós apenas não avançávamos. Hoje, se nós ficamos parados, nós retrocedemos. Eu acho que a velocidade com que as coisas estão acontecendo no mundo mudou esse cenário. Então, muito legal essa dica. Dê mais um passo, continue se movimentando, continue avançando. Talvez tu não vai avançar e não vai conseguir fazer tudo o que tu precisaria, mas tu também não vai retroceder, né? E nós estamos aqui, a Hands, né, o nosso ecossistema, a Conexo, a Randon Ventures, como foi apresentado, as nossas startups. A gente quer fazer essa caminhada ao lado de vocês, né? Então, contem com a gente, né? Agora ficou, acho que, mais fácil de começar a entender soluções financeiras e serviços. Mas tem mais coisa de serviços. E nos próximos episódios, nós vamos trazer aqui outros convidados, como o Diego e o Matheus, para explicar um pouquinho mais do que vem pela frente e o que já está disponível dentro desse portfólio aqui chamado, essa plataforma de soluções e serviços chamada Hands. Gente, muito obrigado e até uma próxima.